Graça e paz em Cristo Jesus, amém? Em referência à palavra de Deus, vamos ficar em pé e vamos estar fazendo a leitura responsiva do Salmo 67. Estarei lendo os números ímpares da igreja os pares. Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos estar repetindo todos juntos o Salmo 1. Seja gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Amém? Deus bendito, gracioso, a Ti, Senhor, toda honra e toda glória. Nós, nesse instante, Te louvamos, Te bendizemos Teu santo nome. Ó Deus querido, Tu és digno de toda honra, de toda glória. E que aqui, Senhor, que Tu possas estar aceitando o nosso louvor, nossa adoração, e nós podemos fazê-lo de todo o coração, porque o Senhor merece. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Gostaria de fazer uma chamada à confissão nesse momento para que possamos refletir sobre os nossos pecados e assim receber o perdão do Senhor.
Lá em Tiago 4, de 8 a 10, diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Faremos agora uma oração silenciosa e, depois de alguns instantes, quebrarei o silêncio com uma oração de confissão. Pai de amor, nós sabemos das nossas falhas, Pai, sabemos que temos sido desobedientes ao Senhor, Deus, e que nessa noite, Pai, após a confissão que fizemos aqui em público, a cada um no seu coração, mas em comunidade, Pai, que o Senhor possa derramar sobre nós o seu perdão, a sua graça e as suas misericórdias que sabemos que se renovam a cada manhã, Pai. Que o Senhor esteja conosco, Pai, abençoando a nossa semana e abençoando todo o nosso culto. Em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. E agora, por todo meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. E agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Cristo vem me buscar, para o céu me levará,
vigiai sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Ele manda dentro estar, vigiai sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Nesse instante, vamos fazer a entrega dos dízimos e das ofertas em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito a nós. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me
nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Santo e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que nos proporciona, Senhor, de podermos como comunidade adorar o Teu santo nome, exaltar-te pelo tudo que és e pelo que tens feito nas nossas vidas. Toda a vitória diante das lutas e tribulações que passamos, nós devemos a Ti, Senhor, que nos auxilia. Amém. Que também nos provê os recursos, que nos abençoa e tem sustentado o Teu povo. Obrigado por aqueles, ó Deus, que têm contribuído com a Tua obra, para que ela possa acontecer, ó Pai. Supre as necessidades de todos os Teus servos e servas. Amém. Multiplica, Senhor, a sementeira deles e que eles possam, ó Deus, prosperar, Pai. Amém. Abre porta de empregos para os que estiverem desempregados e os abençoa, Senhor. Nesse momento também, Senhor, nós vamos atentar aos nossos corações e abrir bem os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz e falar conosco. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar, queridos. Gênesis capítulo 2. Vamos ler os primeiros 3 versículos, depois a gente vai dar um pulo lá para o versículo 15. Diz o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Agora vamos lá para o 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Amém? Só até aí. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai querido e amado, eis o texto lido, ó Pai, e pedimos que o Espírito Santo nos auxilie na compreensão para que haja edificação para as nossas vidas. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós, seres humanos criados por Deus, nós temos nossas necessidades, das mais básicas, conforme o psicólogo Maslow falou, né? Nós temos as necessidades fisiológicas, das necessidades mais elevadas, que são aquelas necessidades relacionadas à realização pessoal, profissional e assim por diante. Tem a ver até também com realizações espirituais. E na sua bondade, Deus criou todas as melhores condições possíveis que a gente pudesse suprir das necessidades mais básicas até as mais avançadas. Domingo passado nós falamos sobre o amor de Deus na criação, onde Ele, ao criar o nosso mundo, Ele criou todas as condições para que vivêssemos bem nesse mundo. De forma que Ele proveu tudo o que nós precisávamos naquela criação. Nada faltava ao ser humano para a sua sobrevivência, para a sua subsistência. E Ele fez tudo das melhores formas possíveis, da forma mais perfeita possível. E aí, diante dessa criação perfeita, Deus nos coloca lá nessa criação. E é interessante a gente já sempre atentar para a realidade de que nós fomos colocados numa criação que foi feita para nós. Porque apesar de Deus, né, ser o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, mas Ele não fez para Ele mesmo, porque Deus não precisa da sua criação. Deus não precisa da sua obra. Deus continua sendo Deus, mesmo se nada disso existisse. Então, quem desfruta dos frutos da terra somos nós. Quem se alimenta das aves, dos peixes, do gado, somos nós. Quem usufrui de uma bela praia e do sol que se põe, somos nós. Nós é que usufruímos. Então, a criação toda foi aquele enxoval. Lembra do enxoval que eu falei domingo passado? A criação é esse enxoval
que Deus fez para receber aqueles que na eternidade amou. Porque como nós vimos na semana passada, com amor eterno, Deus nos amou. Só que aí dentro dessas realidades do ser humano, o Senhor também sabia que Ele não só precisava de recursos materiais, de alimentação, essas coisas para a nossa subsistência, mas Deus também atentou para outras necessidades que nós temos. E aí Ele vai nos dar trabalho. E nós vamos entender o porquê do trabalho. Mas primeiro eu queria falar sobre a questão do ócio. Recentemente, eu digo recentemente nos últimos 10, 15 anos, né? Tem um italiano que ele criou o conceito de ócio criativo, Domenico De Masi. O que é isso? É que a gente precisa de vez em quando parar um pouco, descansar e ficar sem fazer nada. Porque ao a gente não fazer nada naquele momento, faz com que a gente, com o descanso, com a busca de equilíbrio, de dar uma pausa para o próprio cérebro, a gente se alimenta de uma certa forma de energia e de descanso para que a mente possa se reabastecer e aí voltar a ser criativa. A gente precisa disso. Só que o ócio constante traz tédio. Parar constantemente, ficar por um longo período parado, isso traz tédio. E já dizia Victor Hugo, na sua famosa obra Os Miseráveis, que há algo muito mais terrível que o inferno de sofrimentos. E esse algo muito mais terrível era o inferno do tédio. Tem uma música bem brasileira que não sei se vocês conhecem, que fala sobre o tédio, né? Esse é o meu drama, né? O tédio. Então, o descanso é bênção de Deus, pode ser bom para a criatividade, ela nos faz bem o descanso, mas o ócio nos faz mal. E aí nós precisamos de trabalho. E aí se nós fizéssemos, digamos, uma leitura parafraseada de Gênesis 1, a gente podia dizer o seguinte, que no princípio houve trabalho. A gente pode começar a pensar dessa forma, porque quando a Bíblia começa a falar de trabalho, ela meio que está começando a dizer, Deus começou a criar as coisas. Quando Deus começa a criar, é o momento que o trabalho já se instala. É Deus trabalhando. No texto que nós lemos aqui de Gênesis capítulo 2, diz o seguinte, assim, pois, foram acabadas os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra. Que é uma outra palavra para falar de trabalho. Tendo terminado o seu trabalho. E só nesses 3 versículos nós lemos 3 vezes a palavra obra. Ou seja, a criação repercute o fato de que Deus trabalha. O Senhor, que é criador, um Deus que não precisava de nada, Ele começa a fazer algo que o Gênesis vai dizer que é a sua obra. Como um pintor, como um artista, como um artífice, como qualquer outra pessoa, Deus faz a sua obra. E é interessante que o texto vai descrever esse projeto magnífico da criação de Deus num período de uma semana regular de trabalho. Não é? Salvo algumas profissões, né, que trabalha 24 horas, aí depois folga também 24 horas, né? Mas a maioria tem essa prática de horas de trabalho regulares de uma semana, 40 horas por semana, 20 horas por semana. E aí descansa um dia. E é dessa forma que está narrado no texto. Então, no princípio, Deus trabalhou. E Ele trabalhou não por ser um mal necessário. Ele não precisava criar as coisas. Ele resolve criar. Ele resolve trabalhar. Ele resolve fazer as coisas para o seu deleite. De forma que, quando Deus está criando, Ele está tendo prazer na criação. Então Ele faz uma parte da criação e diz, esse que está muito bom. Ele se regozija. Ele se alegra com essa criação. Ele se alegra com o trabalho. Esse Deus faz isso. E aí depois que Ele analisa tudo, Ele começa a perceber que há uma harmonia em toda a sua criação, nos céus e na terra, de tal forma que isso expressa a sua perfeição e o seu caráter. Como Deus é perfeito e como Ele é bom, a sua criação é perfeita e a sua criação
é boa. Ele mesmo disse que ela é muito boa. Segundo o capítulo de Gênesis, que mostra esse Deus criando todas as coisas, mostra ele também provendo todas as coisas. Porque, como diz os teólogos, Deus é um Deus de providência. Deus cria os seus seres humanos depois de trabalhar a criação e ele começa a prover os recursos para esse ser humano. E ele provê os recursos para a própria criação subsistir. Lá em Hebreus, capítulo 1, vai dizer que todas as coisas são sustentadas pelo poder da palavra de Jesus. Ou seja, as coisas existem porque são sustentadas por Deus. Quando Jesus fala sobre a questão do sol de Deus, né, para falar da graça de Deus, ele diz: o sol de Deus nasce sobre justos e injustos. O que ele está querendo dizer é o seguinte: o sol só nasce porque Deus é que faz ele nascer. Você já parou para pensar que de repente o cosmos podia dar uma travada, como nossos melhores computadores travam? O nosso mundo não trava como nossos celulares travam, como nossos computadores travam, porque Deus é quem está no controle de todas as coisas. Graças a Deus. Né? Uma vez eu adquiri um iPhone porque diziam que o iPhone nunca travava. Me decepcionei, travou. Né? Depois eu comprei um Motorola que dizia que também não travava. Foi o que mais travou de todos que eu já tive. Né? Mas aquilo que Deus cria e que a qual Ele sustenta, não trava. Porque não dorme e nem dormita aquele que nos guarda. É o que diz as Sagradas Escrituras sobre nós. Então, diante de toda essa criação do Senhor sobre nossas vidas, Ele resolve, depois que nos cria, nos colocar no jardim do Éden, para que a gente pudesse cultivar e guardar. O que Deus quer agora é que a gente participe com Ele do gozo da criação. Participe com Ele de trabalhar nessa criação. Quando o Senhor diz, não sustentai a terra, sujeitai a terra, dominai a terra, a gente observa que mesmo a criação já perfeita, mas ela pode ter um processo de evolução. Quando você vai para o capítulo 5 de Gênesis, você vê o ser humano pegando dessa terra e ele produzindo os primeiros aparelhos, facas, instrumentos musicais. Ele começa a fazer com que dessa terra, dessa criação de Deus, possa produzir outros instrumentos para que a gente possa utilizar. Porque Deus chamou cada um de nós para isso. Esse chamado de Deus para participar da criação, de ser corregente na criação, isso é vocação. A palavra vocação vem dessa expressão do chamado, do vox, né? Que chama. E aí nos chama para isso, para participarmos da sua criação e assim estar em perfeita harmonia com essa criação, colaborando com Deus para que a criação possa não só suprir nossas necessidades, mas ser o lugar de deleite. Porque o jardim do Éden, a qual nós chamamos de paraíso, esse jardim, Éden quer dizer deleite. E nós tínhamos esse espaço, esse meio ambiente, para deleitarmos no Senhor. E aí o Senhor, então, Ele cria para nós deveres, tarefas, para que a gente se ocupe. Assim como Deus se ocupou e assim como Jesus se ocupava. Jesus fala lá em João 5,17 que o Pai trabalha e o Filho também trabalha. Só que Jesus diz o seguinte: meu Pai trabalha até agora. Ou seja, quando Ele criou tudo, descansou no sétimo dia, né, ele não ficou só olhando, Ele continuou trabalhando. E agora Ele trabalha pela nossa salvação. Ele trabalha pela uma salvação completa, integral, que nos salva nossos relacionamentos, salva também a natureza. Porque a criação geme, até com dor de parto, até que seja revelado a glória do Filho de Deus, para que ela também seja restaurada. Porque ela está sujeita à maldição baseado no pecado do homem. Só que Ele quer restaurar todas as coisas, começando conosco. Porque se Deus começa a restauração de todas as coisas, começando conosco, fica mais fácil as outras coisas serem restauradas.
Porque não adianta nada Deus tirar a maldição sobre a terra, restaurar toda a criação e a gente ir lá e destruir as coisas de novo. Porque enquanto nós não estamos restaurados, enquanto nós não somos novas criaturas em Cristo Jesus, a gente vai continuar degradando a terra. A gente faz isso sendo nova criatura, imagine se não fosse. E aí nós precisamos ter a consciência de que nós somos aqueles que somos os guardadores da terra. Não é assim que o Senhor nos chamou para ser? Cultivai e guardai a terra. A minha monografia de teologia foi sobre isso. Eu trabalhei em Gênesis 2,15, pegando a ideia de trabalho e sustentabilidade. Porque Deus nos ordena para trabalhar, mas também de forma sustentável, ou seja, guardando a terra. Essa deve ser a atitude e a forma como o cristão trabalha na criação. Para não degradar, não destruir. Esse é o nosso propósito neste mundo. E aí, quando atendemos ao chamado de Deus para trabalhar na criação, a gente vai refletir na criação a própria glória de Deus. Porque a gente tem que trabalhar na criação baseado no chamado, baseado na nossa vocação. E essa vocação, o chamado de Deus vem juntamente com dons espirituais, com talento, com capacidade, com habilidades, que é dada por Ele. Então, se nós agimos na criação, se nós trabalhamos com as nossas profissões, baseado nos dons que Deus nos dá, nós estamos trabalhando segundo o poder de Deus. Por isso que o salmista vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que as edificam. É o Senhor quem trabalha por nosso intermédio. Nós somos instrumentos. E Ele trabalha através do nosso intermédio por meio dos dons. Por isso que toda profissão tem que ser ligada a um dom espiritual. E por isso que nós temos que descobrir qual é esse dom que Deus nos deu, para que a gente haja na nossa profissão com esse dom. Porque aí nós vamos operar segundo o poder de Deus. Paulo fala sobre isso em Efésios 3, né? Que Deus opera poderosamente através de mim. E Deus pode operar poderosamente através de nós. Quando exercemos nossa vocação, quando exercemos os nossos trabalhos, baseado nos dons que Deus nos dá. E também, além de que trabalhar foi uma ordem de Deus, baseado no chamado de Deus para nossas vidas, também o trabalho nos dá sentido à vida. Porque quando a gente descobre a nossa vocação, quando a gente descobre os nossos dons, a gente começa a trabalhar e a gente começa a achar significado naquilo que a gente faz. Porque a gente se sente útil, se sente pertencente a alguma coisa, a gente colabora para bem maiores, que vai além de nós mesmos. O pior trabalho que nós podemos fazer, que não glorifica a Deus de forma nenhuma, é quando a gente trabalha só pela nossa sobrevivência. Quando a gente trabalha só interessado no olerite. Só os mais antigos vão saber o que é olerite. O olerite é aquele envelopezinho, né? Que vinha o dinheiro dentro. Hoje em dia não existe mais isso, né? Mas tem muitas pessoas que só trabalham pelo olerite. Só trabalham pelo dinheiro. E esse é o pior tipo de trabalho. É um tipo de trabalho que não satisfaz nem a própria pessoa, ela não se sente feliz no trabalho. Aí ela tem sempre a síndrome do domingo. Quer ver? Quando terminar o culto, quando as pessoas chegam em casa e ligam a televisão e está passando um Fantástico, bate uma depressão nela. O Fantástico de domingo à noite é o gatilho para dizer o seguinte: amanhã tu vai trabalhar, tu vai voltar para o teu inferno. Não é? E aí quando ela chega no trabalho na segunda-feira, que é o pior dia da vida dela, ninguém pode dar bom dia para ela. Porque ela está mal-humorada. Eu conheço pessoas que só podem dar bom dia para elas depois das 10 horas da manhã. Depois que ela já se acostumou, já pegou o tranco, né, no trabalho. O melhor trabalho é aquele que a gente faz baseado na vocação, nos dons, porque a gente faz com prazer. Aquilo traz significado para as nossas vidas e um sentimento de contribuição.
para a sociedade. E aí a gente faz com alegria, faz com prazer. Viktor Frankl foi o que mais se debruçou sobre essa questão do sentido. Ele dizia que a crise da nossa sociedade é o vazio de sentido. E nós podemos encontrar sentido em 3 áreas, que ele vai chamar de valores. Tem os valores vivenciais, que é a gente encontrar sentido através dos relacionamentos que nós temos, de amor, de afeto, né, com amigos, com cônjuges, com família. Ele fala dos valores também atitudinais, que são os valores relacionados a coisas mais de âmbito espiritual, que ele chama de suprassentido, que é a gente viver a espiritualidade, viver a fé. Mas ele fala dos valores de criação. O valor de criação tem a ver com esse texto de Gênesis 2,15, que é o cultivar, é o criar, é trabalhar. Porque a palavra cultivar, ela tem o mesmo sentido usado na agricultura mesmo, de cultura. Então, por exemplo, quem é da área da agricultura sabe muito bem que você pode plantar uma cultura de milho, cultura de soja, cultura de arroz, cultura, né? É assim que é usada a expressão na agronomia. Porque cultura tem essa ideia de você criar mesmo as coisas. As obras das mãos que a gente faz é cultura. Mas as obras que a gente pode fazer artisticamente é cultura. As obras que a gente faz através de serviço é cultura. E quando a gente faz isso, quando a gente cria essas coisas através do trabalho, a gente encontra prazer nisso, a gente encontra satisfação nisso. Quem aqui já fez faculdade e teve que fazer a tal da monografia, quando terminou, deu aquela respirada e disse, o filho saiu. Todo mundo usa essa expressão de que é um filho, é como se fosse um parto, terminar uma monografia. Porque tem as dores de parto, né? Quem faz monografias, quem faz artigo científico, quem faz essas coisas, tem as dores de parto, digamos assim. Quando termina, deu à luz alguma coisa. Todo o trabalho, enquanto está trabalhando, é uma dor de parto, é uma gestação, é um processo. Quando termina, você dá à luz alguma coisa. E aquilo, se você fez baseado na vocação, nos seus dons, vai fazer com que você encontre prazer, assim como Deus encontrou prazer ao terminar cada etapa da criação e depois que terminou tudo também. Até Jesus, depois que ele fez tudo e disse está consumado, o texto lá de Isaías diz que o Senhor se alegrou. Tem um texto de Isaías que parece meio cruel, mas diz assim, ao Senhor agradou moê-lo fazendo enfermar. Ao Senhor agradou. Não é que o Senhor fosse... Não é aquela expressão que se usa, sádico, né? Não é que Deus fosse sádico com o sofrimento de Jesus, porque no sofrimento de Jesus estava se consumando o projeto de salvação. A obra da salvação estava se consumando ali. Então o Senhor se agradou por finalizar, por consumar todo um projeto que está desde a fundação do mundo. Como Paulo diz, né? O Senhor, desde a fundação do mundo, estava trabalhando já pela nossa salvação. Quando consumou, ele se agradou. Então, quando a gente consuma uma obra, a gente também se alegra, a gente também se regozija por ter concluído. E se foi segundo a vontade de Deus, se foi segundo os dons de Deus, a gente consegue ver ali refletido a própria glória de Deus. Por quê? Abençoou alguém. Fez com que houvesse sentido aquilo que estava fazendo. Não foi por qualquer coisa. E a gente sabe que o que a gente faz glorifica a Deus é quando aquilo que a gente faz vai além de nós mesmos, não é só para o nosso usufruto, mas é para o usufruto de todos. Então, quando alguém, por exemplo, cultiva um tomate, ele está cultivando para alimentar outras pessoas. E ele vai se beneficiar de alguém que cultivou o feijão, de outro que cuida do gado. Todos nós se beneficiamos de pessoas que tecem os tecidos, fazem as costuras e criam as roupas. Então todo o trabalho é para que haja todo um funcionamento e um sistema onde todos vão ser beneficiados de alguma forma. E quando a gente entende que esse nosso trabalho deve ser para isso, a gente se alegra, a gente se regozija. Mas não só por trabalhar, mas porque a gente está cooperando com Deus.
Porque Deus quer sempre o nosso bem. Ele criou todas as coisas para o nosso bem. Nos deu o trabalho para o nosso bem, para que a gente encontre sentido na vida. Porque se Adão e Eva tivessem que ficar no ócio, eles tinham ficado deprimidos. Talvez eles tivessem até, em vez de ter comido a fruta proibida, eles tivessem se enforcado naquela árvore. Porque nós não fomos chamados para ficar parados. Nós não fomos criados por Deus para viver no ócio. Todos nós fomos chamados para fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa tem a ver com trabalho, mas tem a ver com qualquer ocupação também. Pessoas que já estão aposentadas, geralmente elas buscam um hobby, buscam alguma coisa, uma ocupação, para que ela se sinta bem. O irmão Silas ali, por exemplo, ele tem lá as ocupações com as maquininhas dele que ele faz lá, os móveis, né, irmão? Trabalha lá. É carpintaria que chama ou maçonaria? Marcenaria, né? Ele é o curioso que faz marcenaria. Mas é uma ocupação. Ele se sente útil. Ele se sente alegre quando faz alguma coisa. Vitor Frankl, quando ele ia nos hospitais, principalmente idosos, ele fazia a seguinte pergunta: como você está se sentindo? Ele diz: olha, eu estou me sentindo bem já da saúde, mas da mente não estou. Por quê? Porque eu estou muito tempo parado, não estou fazendo nada, estou me sentindo inútil. A gente precisa de alguma ocupação. Ainda que não seja remunerada, ainda que não seja, e talvez você nem precise, alguns não precisem mais, mas se ocupar com alguma coisa faz bem. E nós temos aqui uma pessoa que entende bem disso, que trabalha com terapia ocupacional, né? Porque é necessário. Nós somos chamados para isso, para fazer. Nós somos homo faber, que é uma expressão latina. Nós somos chamados para fazer alguma coisa. E nisso nós encontramos prazer. Mas, por outro lado, a gente tem que entender também que existe um limite para o nosso trabalho. Para que a gente não caia no erro dos workaholics. Workaholics é uma expressão americana, em inglês em geral, daquelas pessoas que são doentes por trabalhar demais. Aquelas pessoas que trabalham 16 horas por dia e gostariam de trabalhar até mais, se pudesse. Não desfruta da família, não desfruta de prazeres. Ela só encontra prazer no seu próprio trabalho. Às vezes até como forma de fuga. Isso. Então nós temos que buscar em tudo o equilíbrio. Se Deus, o Todo-Poderoso, que não precisava descansar, descansou, Ele estava dando um exemplo para cada um de nós descansar também. Por isso que Jesus fez aquela ênfase, né? O sábado foi dado para o homem, para que ele pudesse descansar. E nesse dia de descanso, ele desfrutar os frutos do seu trabalho, como o Eclesiastes tanto fala. Porque trabalhar por trabalhar somente não é o suficiente, mas é trabalhar para que a gente possa desfrutar também dos frutos do trabalho. Se regozijar com aquilo que o trabalho nos proporciona. E assim a gente tem uma alegria completa. Trabalhando, descansando, se restaurando as forças, tendo um momento de lazer, de alegria e assim também de adoração ao Senhor. O trabalho, então, é um componente indispensável à vida humana e Deus, sabendo disso, Ele nos deu o trabalho. E aqueles que trabalham têm que buscar trabalhar diante daquilo que é significativo para a sua vida. E aí vai descobrir que o trabalho é uma dádiva suprema, dada por Deus, para que assim a gente possa encontrar propósito na nossa vida. Se isso não tivesse sido dado para Adão e Eva, ele não tinha encontrado um propósito para a sua criação. Então, nós devemos exercer o nosso trabalho de forma correta, sempre entendendo que nós somos cooperadores de Deus em todas as coisas. E aí eu quero encerrar com o texto do Salmo, eu acho que eu até coloquei aqui, esse. Salmo 128, versículo 2, que diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Pai amado e querido, obrigado, ó Deus, porque na tua sabedoria tu criou um mundo perfeito, mas também tu colocou outras condições para que o homem, além de desfrutar da beleza da criação, dos mantimentos, da provisão da criação,
mas tu também deu propósito para o homem através do trabalho. Obrigado por tal sabedoria e por ter nos dado, Senhor, propósitos na vida. Que cada um descubra o seu propósito e a execute para encontrar, Senhor, sentido na sua vida. E assim se alegre contigo, seja cooperador contigo em tudo que fazem, para louvor do teu nome, para benefício da sociedade e para também encontrar prazer naquilo que faz. Por isso, Deus, nós sempre pedimos que tu abra a porta de empregos e dê criatividade para as pessoas, ó Deus, se ocuparem com alguma coisa, para que, além de ter o sustento, também encontre, Senhor, o propósito nas suas vidas. Então, abençoa todos com trabalhos, ó Pai. Seja aqueles para se remunerar, seja aqueles para somente se ocupar com alguma coisa e assim ser útil, se sentir cooperador na sociedade, sentir que está fazendo alguma coisa para alguém também. Isso pode ser de diversas formas, ó Pai. Através de uma prestação de serviço, através de criar alguma coisa, através de ajudar pessoas. Então dá sabedoria a cada um, para que sejamos bons cooperadores contigo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos estar orando a oração que o Senhor nos ensinou e depois nós vamos encerrar com um cântico. Oremos como Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo te dê obras para fazer e você prospere em todas as obras que for fazer. Que essa graça prospere o seu trabalho, que essa graça te sustente em todos os momentos. O amor de Deus revelado na criação e na obra de Cristo Jesus por nós inunde o seu coração. Que o Espírito Santo, nosso Consolador, te conforte, fortaleça e segure em suas mãos, te sustentando em tudo, até a vinda de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. Seja Deus gracioso e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu amor, o seu caminho, a sua salvação. Seja Deus gracioso e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu amor, o seu caminho, a sua salvação.